Bem-vindo ao Viver Desperto. Aqui falamos de consciência, disciplina emocional e da força silenciosa de seguir em frente. Porque vencer começa por dentro. Muita gente começa bem, mas quebra no meio do caminho. Não por falta de disciplina, mas por excesso de rigidez. Elas confundem constância com dureza, disciplina com punição, compromisso com sofrimento. E, sem perceber, transformam um processo em uma luta contra si mesmas. No começo, até funciona. Você força, aguenta, empurra, mas força demais cansa, rigidez demais quebra. E quando quebra, vem a culpa, a sensação de fracasso, o pensamento de que isso não é para mim. Mas talvez o problema nunca tenha sido falta de força, talvez tenha sido falta de equilíbrio. Constância não é se maltratar, é se sustentar, é continuar sem se abandonar, é ajustar sem desistir, é seguir sem se punir. A disciplina madura não nasce do ódio a quem você é, nasce do respeito por quem você está se tornando. Quando você tenta mudar, se tratando como inimigo, o corpo reage, a mente resiste, a energia some. E aí você acha que perdeu a força, quando, na verdade, perdeu a gentileza consigo. Ser firme não é ser cruel. Ser constante não é ignorar limites. Pessoas rígidas até avançam rápido, mas não avançam longe, porque ninguém sustenta por muito tempo um caminho que dói por dentro. Talvez hoje você esteja cansado, não do esforço, mas da forma como tem se exigido, cansado de se cobrar demais, de não se permitir ajustar, de achar que qualquer pausa é fraqueza. Mas pausa não é desistência, ajuste não é abandono, cuidado não é falta de disciplina. A constância verdadeira é flexível sem ser frouxa, firme sem ser dura, e aprender isso é o que permite continuar, sem se quebrar no caminho. Existe uma diferença silenciosa entre disciplina e rigidez. Disciplina saudável tem direção, rigidez tem medo. A disciplina saudável pergunta: o que sustenta esse caminho? A rigidez pergunta: o que me impede de falhar? Uma constrói, a outra aperta. Quando você é disciplinado de forma saudável, você cria estrutura para continuar. Quando você é rígido, você cria pressão para não errar. E pressão constante cobra um preço. Pessoas rígidas vivem em alerta, com medo de quebrar a regra, com medo de falhar, com medo de perder o controle. Elas não escutam o corpo, não escutam a mente, não escutam os sinais. E ignorar sinais não é força, é desconexão. A disciplina madura não é cega. Ela observa. Ela percebe quando algo precisa ser ajustado, para não virar abandono. Rigidez diz: aguente. Disciplina diz: adapte. Rigidez diz: seja duro. Disciplina diz: seja constante. É por isso que pessoas rígidas até mantêm o ritmo por um tempo, mas depois quebram de vez. Quando quebram, não sabem voltar, porque não aprenderam a ajustar, só aprenderam a forçar. A constância saudável permite recalcular rota. Você erra o horário, você ajusta, você perde um dia, você retoma no próximo. Sem drama, sem punição, sem discurso interno violento. A rigidez transforma qualquer desvio em prova de fracasso. A disciplina transforma desvio em informação. Você não precisa ser inflexível para ser firme. Você precisa ser honesto com sua capacidade real. E isso não é fraqueza, é inteligência emocional. Constância não é repetir exatamente igual todos os dias. Constância é não perder a direção, mesmo quando precisa ajustar o ritmo. Talvez o motivo de você ter quebrado antes não tenha sido falta de disciplina. Talvez tenha sido excesso de dureza com quem você é hoje. E aprender a continuar
sem se quebrar. É aprender a diferenciar rigidez de compromisso. Como ajustar sem abandonar? Continuar não significa repetir tudo exatamente igual. Significa não perder a direção. Muita gente abandona porque acredita que só existem duas opções: ou fazer perfeito, ou não fazer nada. Mas a constância madura vive no meio. Ela ajusta. Ajustar não é fraqueza, é estratégia. Existem dias de avanço, existem dias de manutenção, e existem dias de recuperação. Confundir isso é o que leva à rigidez. Nos dias bons, você avança. Nos dias comuns, você mantém. Nos dias ruins, você protege o mínimo. O erro é exigir desempenho máximo em todos os dias. Isso não é disciplina. É desrespeito ao próprio ritmo humano. A disciplina saudável pergunta: o que eu consigo sustentar hoje, sem me quebrar? Às vezes, isso significa fazer menos. Às vezes, significa fazer mais devagar. Às vezes, significa apenas não desistir. Outro ponto importante é aprender a pausar sem culpa. Pausa não é abandono. Abandono é perder a intenção. Você pode reduzir o ritmo, sem perder o compromisso. Você pode descansar, sem desistir. O que destrói a constância não é a pausa, é a culpa depois dela. A culpa transforma descanso em sabotagem. A consciência transforma descanso em estratégia. Pessoas que duram não se cobram o tempo todo. Elas se observam. Elas sabem quando insistir e quando ajustar. Outro treino essencial é parar de se comparar. A rigidez muitas vezes nasce da comparação silenciosa. Você olha para o ritmo dos outros e tenta se forçar a acompanhar. Mas constância não é corrida, é caminhada longa. Cada um tem seu passo, sua fase, seu contexto. Manter-se inteiro é mais importante do que manter aparência de força. E quanto mais você aprende a ajustar, sem se abandonar, menos medo você tem de errar, porque sabe que um erro não te tira do caminho. Ele apenas pede correção. Constância sem rigidez. É isso. Seguir firme, sem se tornar duro. Talvez hoje você esteja tentando continuar, mas se sentindo cansado por dentro. Não do caminho, mas da forma como tem se exigido. E isso é um sinal importante. Constância não deveria te destruir. Ela deveria te sustentar. Ser firme não é se endurecer. É aprender a se manter inteiro. Você não precisa se machucar para provar que está comprometido. Não precisa sofrer para merecer continuar. A disciplina madura não nasce do medo de falhar. Nasce do cuidado com quem você é, enquanto constrói o que quer ser. Quando você aprende a ajustar sem desistir, a pausar sem culpa, a continuar sem se punir, algo muda profundamente. Você deixa de lutar contra si e começa a caminhar consigo. E isso faz toda a diferença. Talvez hoje o maior avanço não seja fazer mais, mas se tratar melhor, enquanto faz. Porque caminhos longos exigem mais do que força, exigem consciência. E viver desperto é isso. Seguir firme, sem se abandonar no processo. Se este vídeo fez sentido para você, inscreva-se no Viver Desperto. Aqui falamos de consciência, disciplina emocional e da força silenciosa de continuar, com respeito próprio. No próximo vídeo, vamos falar sobre limites e por que dizer não é parte essencial de manter constância, sem se perder. Até lá, não viva no automático. Viva desperto.